Seja bem-vindo ao ArandoCast. Eu sou a Thaísa, criadora da Arandofan. E eu sou o Eduardo, historiador e parceiro nessa jornada de redescobrir como o conhecimento pode ser realmente transformador. Hoje é um episódio muito especial. Estamos celebrando 1 ano da Arandofan e, oficialmente, 6 meses do nosso podcast. Mas, mais do que uma celebração, é um episódio de realinhamento. Queremos contar para vocês como chegamos até aqui, o que aprendemos pelo caminho e, principalmente, para onde estamos indo. ArandoCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Thaísa, você lembra do que estava pensando exatamente 1 ano atrás, quando você decidiu oficializar a Arandofan? Cara, eu tava pensando muitas coisas. Às vezes é até melhor não pensar, né? Sei lá, tipo assim, no começo, eu sempre soube, quando a Arandofan, ela saiu do papel, e eu comecei a comentar com as pessoas o que eu queria, né? As primeiras pessoas que eu conversei, no caso, foram a Luciana, que é quem faz os bonecos da Arandofan, a Mariana Toia, que é quem me ajuda a desenvolver as roupinhas dos bonecos e algumas ideias malucas na área de costura que eu vejo na internet, falo, dá para fazer, eu vi na internet, daí eu mando para Mariana e a Mariana dá um jeito de realmente fazer o que eu vi na internet, fica maravilhoso. Com a Cássia, que é quem desenvolveu as bolsas, com a Larissa, quando eu comecei a falar sobre os aromas que eu queria fazer, enfim, eu fui percebendo que, para todo mundo que eu contava, quando eu contei para Carol, né, que está ali na minha lista de espera para as aulas de inglês, para você, todo mundo só me falava: nossa, esse projeto é muito legal. E dá para fazer tanta coisa com esse projeto. A Lia, cara, a Lia que começou a editar os nossos podcasts e até hoje coordena todas as postagens desses podcasts e tem certeza que tá tudo lá rolando e funcionando pra gente. Obrigado, Lia. Por mais que ela não edite mais, ela continua sendo a nossa santa podcasteira que garante ali o nosso podcast de cada sexta, estando no ar. Enfim, todas essas pessoas, elas mostraram muita empolgação de como isso podia crescer, sabe? E de repente, era um misto de, será que eu vou dar conta de tudo isso? Com isso pode ser 40 mil vezes maior do que o que eu estou fazendo hoje. Tipo, eu tenho como fazer um negócio muito maior. E na época eu estava fazendo um curso de pedagogia e psicopedagogia, né? Acho que era psicopedagogia e neuropsicopedagogia, alguma coisa assim. Que era discutindo bastante essa diferença entre pessoas típicas, pessoas atípicas, como é que a gente pode adaptar o aprendizado para essas pessoas, né? Tudo isso. E isso já começou a ampliar um pouco a minha visão, porque foi um período onde eu oficialmente fui diagnosticada com o meu TDAH, onde muita coisa começou a fazer sentido para mim, tipo meus picos de hiperfoco e outras questões que tinham me atrapalhado muito na questão do estudar, né? Que eu fui através da terapia e através de muitos anos desenvolvendo, né? Começando a entender melhor por que determinadas escolhas foram feitas para mim, ou eu fiz, né, determinadas escolhas para mim mesma, como isso me afetou e por que me afetou tanto, né? Então, isso tudo foi mexendo muito comigo e eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência do aprendizado na educação, é um MBA, pela Exalc USP. E, inicialmente, eu fiz porque o tema me agradou muito. Era uma forma, eu como uma pessoa que já estava na área da educação há muitos anos, através de aulas de inglês e até algumas aulas de reforço escolar, eu sempre me interessei por esse aprender. Eu gosto de aprender, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, e eu acho que isso, consequentemente, pode ter me tornado uma pessoa que gosta de ensinar,
né? Porque eu gosto da divisão do conhecimento, não é só sobre o aprender, né? É sobre o dividir o conhecimento. Eu acho isso essencial, né, na vida da gente, a gente dividir o conhecimento que a gente tem com as pessoas, porque isso agrega muito a todo mundo que está ao nosso redor. A gente vai criando essa transdisciplinaridade justamente através dessa convivência, né, que a gente tem com outras pessoas, né? Então é muito louco isso, e nada mais justo do que ter a marca evoluindo a partir do contato que ela começa a fazer, né, com outras pessoas e com outras coisas que vão surgindo, né? E nada disso sai do escopo do que é o Arandu, né? Para quem não ouviu, tem o nosso último episódio onde a gente fala muito sobre o Arandu, o que é o Arandu e a grande ligação dele com o Grande Tempo, que é um objeto de estudo meu desde a época da faculdade, né? É uma coisa que me fascina há muito tempo. Descobrir a área de semiótica foi uma coisa que mudou muita coisa na minha vida e sempre me fez pensar de se eu soubesse que a semiótica existia, tipo, no colegial, eu teria feito escolhas diferentes, provavelmente, né, no meu percurso acadêmico. O que não quer dizer que o percurso que eu fiz é ruim, muito pelo contrário, ele me gerou experiências que eu não teria tido se eu tivesse feito outro caminho, provavelmente. Mas é uma coisa muito louca, né? Existiu aquele primeiro momento onde o foco era, eu estava saindo de ser terceirizada de escolas de inglês, então eu queria manter as aulas que eu dava, que era o meu ganha-pão, né? Que é até hoje o meu ganha-pão. É basicamente isso e as minhas economias que sustentam a marca hoje em dia. E a partir disso, começar a pensar materiais que não só eu pudesse usar dentro da sala de aula, né, dentro do momento educativo, como um material funcional, mas também um objeto rentável para que outras pessoas pudessem comprar ele e aplicar essas pesquisas que eu, tipo, essas aplicações, esses testes, enfim, que eu sabia funcionar, né? Por ser uma pessoa que eu já comentei aqui várias vezes, eu trabalho muito com o lúdico durante as minhas aulas, eu pego assuntos que os meus alunos gostam muito ou que eles precisam aprender e vou lá e aprendo sobre esse assunto e faço material exclusivo para eles sobre isso. Então, tem toda essa parte que eu queria poder ajudar outros professores, outros profissionais da educação a facilitar esse trabalho, porque a gente sabe que essa transdisciplinaridade, ela exige tempo, né? Ela exige pesquisa, ela exige um momento onde você consiga deixar os professores daquela escola dividirem todos os conhecimentos e os planos deles para, a partir disso, fazer um brainstorm de como eles vão interligar todas essas coisas. Então, não é um processo fácil, eu sei disso. O que eu percebi durante o percurso é que o que eu queria mesmo fazer era isso. O emprego que eu queria ter é essa pessoa que pega todas as cordinhas dispersas de várias coisas por aí e amarrar elas todas juntas e começar a mostrar, olha, dá para a gente falar sobre isso e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho mais artístico, um trabalho mais lúdico, uma brincadeira que vai te ajudar a desenvolver isso nessa pessoa, nessa criança, né? Porque é problemático para mim sempre a questão do... O lúdico está muito ligado ao aprendizado infantil. Mas, gente, todo mundo gosta de se divertir e todo mundo vai aprender melhor se estiver se divertindo e se estiver bem emocionalmente, sabe? Isso não é uma coisa só da criança, isso é uma coisa do ser humano. Enfim, então foi se criando uma bola assim de neve que eu falei, calma, né? Até quem olha nas nossas redes sociais, eu prometo que eu vou retomar as redes sociais assim que possível. É que, gente, é realmente muita coisa, por mais que tenha ali gente que está me ajudando na parte de design, que é o Luke, o Vini, que cuida ali, não das redes sociais, né, do site, para ele estar funcionando e tal. O gerenciar e o criar
é tudo meu. E o estudar é tudo meu. Então, às vezes não dá tempo de fazer tudo e eu sei que eu tô falhando muito. Mas o podcast para mim é meio que isso. O podcast é o jeito de eu falar, gente, eu tô viva. É isso que tá rolando na marca, porque por mais que pareça meio maluco, os nossos temas, eles sempre têm muito a ver com a Arandu e com o que é, né, a ideia do Arandu e da Arandu Fan mesmo, né? Então, é uma loucura. Para mim, o que eu estava pensando atrás era pode ser muito maior que isso, e hoje que já é maior que isso, eu penso, nossa, pode ser muito maior que isso. Então é Sim. basicamente a mesma coisa. Depois que eu falei tudo isso, resumindo, basicamente o que eu estou pensando hoje. Bom, acho que assim tá bom, né? Por enquanto tá, né? Se alguém estiver achando ruim, não me conta. Não quero saber. É. Não queremos saber. Aceitamos apenas feedbacks construtivos, ok, galera? Só vamos deixar isso bem claro. E para você, Du? Eu que cheguei para você já no meio do caminho, com metade dos bonecos pronto, com uma ideia um pouco diferente do que a gente faz hoje, e falei, vamos! E você falou, vamos! O que te atraiu para falar vamos? Olha, acho que é uma questão de timing também. Assim, eu tenho, né, eu sou formado em história, mas eu tenho uma formação profissional mais do que na universidade, de uma, de uma coisa mais interdisciplinar, que é muito diferente da universidade. Né? Eu sempre trabalhei com educativos, principalmente com arte, né? Então, ligar coisas e fazer investigações sobre essas ligações é muito mais próximo para mim do que, por exemplo, a historiografia nua e crua, aquela coisa que é o trabalho do historiador propriamente dito, que é pegar as fontes e ficar olhando e tal. Eu gosto, eu sei fazer, mas eu prefiro trabalhar com uma questão de formação de público. Primeiro, porque eu acho, politicamente, para mim, é mais importante. Tem uma questão política, ideológica, minha própria, que me faz gostar dessa coisa, por mais que é difícil. Né? Eu trabalhei muito tempo em museus, mas depois que eu cheguei aqui na Itália, por exemplo, aqui é mais complicado. Então, você chegou no momento que eu tava muito assim, de tipo, eu tô trabalhando pra subsistência, mas o que eu faço com aquilo que eu quero fazer? E aí, você me deu uma coisa pra querer fazer, então eu falei: "Bora". Eu falei: "Bora, podemos fazer algo legal". Eu acho que foi bem isso, né? E a gente conversou muito sobre por que a gente decidiu fazer o AranduCast no primeiro episódio e no episódio da semana passada. Quem não ouviu, fiquem aí super à vontade para entender um pouco mais o que é Arandu mesmo, né? O termo Arandu e o que é o AranduCast, como ele surgiu, que ele vem muito da nossa história de descoberta junto, né? Da nossa convivência junto, de um período de vários projetos que foram sendo desenvolvidos ali, de inquietações que a gente tinha, né, de questões que a gente tinha quando começou eu, você e Roberta ali no Pitacos de Flamingo, e depois a gente evoluiu ali para o Cultural Empathy durante o Covid, né, pensando sempre nesses temas, mas nunca entendendo ou conseguindo criar uma rotina para que eles acontecessem, né? Eu sei que hoje, por exemplo, a Mac sabe disso e eu agradeço ela todos os dias por simplesmente aceitar que a gente tem um cronograma meio maluco, assim, e a gente nunca consegue entregar episódio com muita antecedência para ela, e aí sempre fica uma correria para ela conseguir editar. E a gente não é as pessoas mais organizadas do mundo, realmente. A Mac merece muitos pontos para conseguir ter certeza que ela vai encaixar a gente em algum horário para garantir que esse episódio vai estar ali para vocês, né? Mas eu acho que a gente sempre gostou de conversar, né? Eu acho que o podcast existe porque eu e você, a gente sempre gostou de sentar para conversar sobre qualquer coisa que fosse. E se isso quer dizer deixar a imaginação interferir em metade da conversa, vai interferir. A gente tenta cortar essas partes para vocês não terem que ouvir elas durante o podcast. Mas a gente sempre gostou muito, né? Desse dividir. E assim, nós somos amigos há pelo menos
15, não, 15 não, 13 anos? 14? Amigo, pelo amor de Deus, pelo menos 15, porque eu me formei em 2010. 2010. Sim, foi 2010. Então, assim, Mas a gente já se conhecia, tipo, pelo menos 2009. não, 2010. Não, eu me formei em 2010. Mas eu cheguei em São Paulo em 2010. Tá vendo, gente? Ela nem sabe. Ela não me ama de verdade. Eu te amo, eu só achei que eu te amava há mais tempo. De tanto que você faz parte da minha vida, eu achei que eu te amava mais. Então, assim, a gente fica jogando, falando sobre coisas completamente arbitrárias e ligadas ao mesmo tempo, já faz muito tempo. Porque pra gente é meio que isso, a gente faz o roteiro só pra não se distrair muito. Só pra não se distrair muito, Tipo entendeu? agora. Tipo agora. Mas, enfim, o Aranducast, a ideia dele toda era sobre isso, né? E disso já se renderam muitos episódios. Estamos aqui no episódio 28 do Aranducast. E qual foi o episódio que mais marcaram pra você? Eu gostei muito do episódio passado. Eu ouvi ele hoje de manhã, antes da gente gravar. E eu sei que ele tem 1 hora e 2 minutos, gente, mas ai, eu gosto tanto desse assunto, me faz tão feliz ouvir sobre isso, que eu gostei muito. Acho que é o meu episódio preferido. É o da semana passada, confesso pessoalmente, assim. E o seu pessoal. Depois a gente fala sobre feedbacks que a gente recebeu sobre episódios bons. Pessoal, ok. Ok. De São Paulo. Eu gosto do episódio São de São Paulo foi um Paulo. episódio gostoso de fazer, foi bem diferente dos que a gente faz normalmente, né? Que a gente fez até uma playlist relacionada. Sim, eu gosto muito daquele episódio. Uns que a gente teve feedback bem positivo sobre foi o da origem da comunicação, né? De tipo, das diferentes raízes, né? Os diferentes idiomas, que é o episódio 20. Esse foi um episódio que foi bastante elogiado. Uhum. Você lembra de mais algum? Do Oriente rolou. Do Oriente rolou. A do Oriente rolou, é verdade, os do Oriente rolou. O dos super-heróis também foi um episódio, É. super-heróis e os direitos humanos foi um episódio legal. O episódio 3, é lá atrás. Episódio 3. Se vocês não ouviram, vão ouvir. E também, tipo, se a gente não falou o episódio que vocês mais gostaram, conta pra gente qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Também pra gente saber, né? Que a gente às vezes tá sem criatividade, quer pensar um jeito divertido, a gente volta pra algum episódio que eu sei que a gente sabe que a galera falou, esse episódio foi bom. E aí a gente tenta tirar um pouquinho daquele episódio pra ajudar a gente a montar um episódio legal de novo. Mas, enfim, foi durante esse processo muito maluco, né? Que algo fundamental isso aconteceu, que foi eu entrar na pós, e isso começou a mudar como eu vi o potencial da marca, não só da marca, né? Como eu me sentia mais preparada para oferecer uma marca melhor do que a que eu tinha inicialmente. Eu percebi que eu estava no caminho certo, que o que eu estava pensando ali e o que eu estava começando a trabalhar com fazia sentido dentro do que eu comecei a aprender e do que eu comecei a aprender, não só academicamente, mas como as coisas que eu comecei a pesquisar, né? Especialmente questões de sustentabilidade e o meu querer de trabalhar com material que é inteiramente reaproveitável. Quando eu penso na Arandu, a própria embalagem do material faz parte do brincar do material. Então, tudo isso, para mim, é importante. Nada daquilo é para ser jogado fora, né? E se for, a gente vai tentar já fazer de um material que foi reciclado, ou que, enfim, a gente... Eu penso muito nisso. Eu estou desenvolvendo agora alguns produtos que estão um pouco atravancados para mim, justamente porque essa área de reciclagem de material é uma área cara e é uma área pouco desenvolvida, se a gente pensar, justamente por ser cara. Né? Existe muito essa questão do vocês precisam separar o objeto porque ele é reciclável e tal, mas é uma forma de jogar no consumidor, né? Olha quanto lixo você está produzindo, porque a iniciativa da reciclagem em si, em muitos casos, é de catadores de lixo, é de outras pessoas que não são, né, realmente as empresas que produzem esse lixo de forma geral. Então, tem sido parte do meu projeto de desenvolvimento agora, achar cooperativas de catadores, artesãos que trabalhem com reciclagem, para conseguir desenvolver um pouco melhor
alguns materiais e produtos da Arandu Fan para poder participar desse processo, né, de uma forma um pouco mais ativa, né? Enfim, e isso tudo vai moldando o que a gente quer ser como marca, né? Quando eu falo a gente, é porque nesse ponto, apesar de eu cuidar da maioria das coisas, eu já não me sinto mais sozinha desenvolvendo isso. Eu tenho todas as pessoas que eu já nomeei ou não nomeei aqui nesse podcast, mas vocês sabem quem vocês são, porque vocês são incríveis na minha vida. E me apoiam todos os dias para eu não desistir. Mas eu acho que é mais do que isso, sabe? É a comunidade que eu quero fazer, porque eu acredito muito que eu já entendi isso na vida, né? A gente não vai conseguir resolver nada sozinho, né? Eu não sou rica, eu não sou poderosa, eu não sou influente, eu não sou nada. Eu sou eu na fila do pão apenas. E eu vou fazer o que eu puder fazer. Mas eu sei que eu vou precisar de muitas outras pessoas, né? Então eu acho que esse episódio também é uma forma de falar, gente, abracem esse projeto, a gente vai abrir áreas no site para doações, para serem parceiros da marca. A gente vai tentar ser super legal com as coisas que a gente puder dar de volta para vocês. É um projeto, eu quero muito poder fazer isso. Vai abrir finalmente as áreas para poder fazer agendamentos de aulas online, também pacotezinhos com valores bons, um material bacana, personalizado, individualizado. Enfim, muita coisa está vindo para aí, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Acho que é legal também você dar uma falada sobre o seu TCC, que eu acho que ele é importantíssimo tanto para o momento de agora, de crescimento da Arandu, quanto de pensar os novos projetos. Bom, acho que é uma ideia legal. Falei um pouquinho, né, sobre o TDAH, né, a minha experiência com hiperfoco, como isso afeta o meu sistema de aprendizado e o meu sistema de aula, né, hoje em dia. Acho que a minha pós-graduação, né, como você falou, é uma coisa que é interessante a gente usar esse bloco um pouquinho mais para desenvolver. Meu título provisório, a princípio, é Despertando a Teia do Conhecimento, materiais didáticos hands-on da Arandu Fan para um aprendizado interdisciplinar e emocionalmente engajador. Ele é longo, sim. Como todo título de TCC, tá, gente? Todo título de TCC é muito longo. Mas eu acho que eu tentei escolher esse título para já criar alguns conceitos chaves de como eu enxergo tanto a Arandu quanto a educação, né? Então, quando a gente pensa em teia de conhecimento, é porque, para mim, não existe esse conhecimento individualizado de caixinha, sabe? A matemática não fica só na matemática, e a história não fica só na história, e as coisas não ficam só dentro dela mesma, sabe? Não tem como a gente falar que uma coisa não entra nas outras e a gente que fica tentando desentrelaçar elas para fazer sentido para a gente, porque a gente precisa dessa narrativa linear que tem começo, meio e fim e que é quadradinha, para a gente falar, entendi, consigo colocar ela numa caixinha, mas as coisas não vão sempre entrar em caixinhas ou uma só. Às vezes você tem que pôr metade em uma, metade na outra, sabe? Vai sobrar um pouquinho para fora ainda. Uhum. Então, a teia, para mim, é um visual muito importante de como eu vejo o conhecimento, né? A ideia do hands-on, né, que é esse aprender fazendo, que, segundo a neurociência, faz parte, né, do que é fundamental para o desenvolvimento. A gente tem um episódio todo de neurociência que fala um pouco mais sobre o desenvolvimento do cérebro, etc., que é o episódio 11, inclusive, para quem quiser. Mas o aprender fazendo ajuda você a criar outros tipos de referências cognitivas, né? Que não só o método expositivo tradicional, né, que a gente tem hoje. E a questão do emocionalmente engajador é que a gente sabe que as emoções elas são fundamentais para o processo de aprendizagem. A aprendizagem afetiva
já se comprovou como sendo muito melhor do que uma aprendizagem rígida e sem afeto, né? E isso é importante para crianças, mas isso é importante para adultos também, né? Quando a gente fala de ser intransigente com algumas coisas, a gente não precisaria ser tanto, a gente pode ser mais permissivos e mais gentis com as deficiências das pessoas, né? Que às vezes a gente perde isso no modelo tradicional, né? Que é expositivo, que se você não é bom, a gente falou muito sobre tipos de aprendizado nos primeiros episódios, acho que tem o episódio estilo de aprendizado, episódio 13. É muita coisa que a gente pode parar para pensar, né? Que está interligada com isso. Além disso, a interdisciplinaridade, né? Que é a beleza de conectar todas essas áreas que são tão diferentes, né? Então, para mim, por que eu vejo isso como uma forma de salvar o ensino atual? Né? Como eu comentei, a gente já tem sabido, né, o excesso de tempo de tela versus a questão da experiência concreta, né? Isso tudo é problemático. A gente tem a questão da desvalorização das humanidades, especialmente essas áreas que a gente comentou, né, que criam o que a gente chama de filologia, que é a arte, a literatura, a história, né? Toda essa parte que às vezes que entra na educação formal de uma forma enviesada, muitas vezes. E isso é uma grande problemática, né? E aí você cria uma total falta de conexão emocional com esse conteúdo, porque não é a realidade. Aquilo não só não é realmente o que aconteceu, como não dá representatividade ou inclusão para quem está aprendendo aquilo. É uma coisa tão distante, tão sem sentido, que ela se torna chata. Sim, sim, isso se pode ver muito no. Bom, falando particularmente no meu caso, no ensino de história, é um ensino um pouco triste, né? Assim, ele é frio, né? Então, assim, você fala de uma guerra, você fala de um genocídio, você fala de qualquer coisa. Essas coisas estão muito distantes no tempo e no espaço. Então, se você mantém uma narrativa muito narrativa, sem nenhum tipo de interação com aquele conteúdo, a tendência é de que fica um distanciamento mesmo, né? Isso talvez eu tenha visto mais a arte tenha me ajudado muito mais nisso, principalmente na arte educação, na mediação, porque é isso. Como você faz a mediação de uma obra de arte, de uma, por exemplo, ou no museu histórico, porque aquilo, sim, tá ali, é uma parede de taipa, mas como você faz a aproximação daquilo para a realidade de quem tá ouvindo? Você vai ter que adaptar isso para a realidade, né? E isso também faz pensar muito na questão da filologia, com essa ponte entre a linguagem, a cultura, a história e a sociedade. E a própria pessoa dentro de todo esse contexto. Porque essa pessoa é permeada de todas essas questões. Falta só aquele tempo para olhar e fazer as conexões. E aí, cada pessoa vai gerar essas conexões de uma maneira diversa. E é legal porque eu posso ver aquilo acontecendo, ela descobrindo e eu descobrindo essas novas conexões também. Então, é uma coisa muito relacional e um processo muito, muito pessoal de cada um. Eu acho que é por isso que a gente muito se completa para criar essa ideia da filologia dentro do podcast, né? Porque a gente tem formações que, juntando tudo, cria-se, de certa forma, uma especialização dentro dessa área, né? Que não é só sobre palavras antigas, né? É sobre entender como o conhecimento se constrói através da linguagem, né? E como as ideias elas podem viajar no tempo e elas podem ser conectadas com coisas novas, né? Porque daí você tem questões, por exemplo, como o ciclo de Kolbe, né? E o ciclo de Kolbe ele vai falar sobre
a ideia de ter uma experiência concreta, que a partir disso você vai analisar essa experiência, e aí, com base nisso, você formula os conceitos que para você fazem sentido, aí você tenta tornar a aplicar esses conceitos que você aprendeu e volta a ter outra experiência concreta, que você vai voltar a analisar o que você sabe para formular novos conceitos, e assim por diante, né? Assim, isso é um aprendizado realmente vivencial e funcional, se você para ver, né? Como é que uma experiência real sua, que você vai transpor aquilo para uma reflexão, onde você vai se embasar tanto nos fatos quanto em outras referências que podem ter para formular conceitos próprios seus, baseados em coisas que já existem, e a partir disso poder evoluir, né? Aí a gente tem outras questões que são muito válidas, né? Que são tipos de aprendizagens diferentes, né? A gente vai ter Paulo Freire, que é bem conhecido aqui no Brasil. Tudo para mim. E eu não vou entrar muito nisso, a gente pode separar um outro episódio para isso. Outras duas metodologias que eu não falo, tipo assim, eu acho que todas as metodologias são funcionais. Eu não vou falar que nenhuma é falha. Eu acho que existem pessoas que estão mais adaptadas para determinadas metodologias e elas vão funcionar melhor em determinados tipos de pessoas. Mas duas metodologias que as pessoas hoje ainda são diferentonas, né? Que é a questão da Waldorf e da Montessori, né? As duas usam muito materiais naturais, coisas de artes, a brincadeira, né? Trabalham com salas, em muitos casos, de idades variadas, então o objetivo é apresentar um trabalho significativo, não necessariamente uma etarização ali daquele conhecimento de aprendizado, né? Você não trabalha com tecnologias, o foco é a criança como um todo, não só a matéria expositiva, né? E ênfase na natureza do brincar e como essa natureza está interligada com o que você precisa fazer do dia a dia, né? Então, não vou entrar nas diferenças entre eles, eu vou falar mais sobre o que conecta esses dois modelos, a gente pode conversar mais sobre eles detalhados em outro momento, né? Mas é só para ter uma ideia, né, mais generalizada disso tudo e pensar tudo isso com a neuroplasticidade cerebral, pensando diferentes idades, como isso pode afetar, como a gente pode treinar o cérebro depois que ele já parou de desenvolver, para a gente garantir que a gente vá ter uma velhice saudável, né? Um cérebro saudável por mais tempo, né? Que é importante também, a gente está vivendo mais tempo, né? A gente está, cada vez mais, seres humanos vivem mais tempo, então é muito importante a gente cuidar do nosso corpo como um todo, e o cérebro faz parte desse corpo, e a gente vive num mundo que cada vez mais sucateia nosso cérebro se a gente não tomar cuidado, né? Porque tem esse sistema de recompensa da telinha, que gera a dopamina, mas o aprendizado também gera essa mesma dopamina. Então, a gente pode substituir. O aprendizado é uma forma saudável de você gerar dopamina no seu cérebro de uma forma real, onde você está criando o seu conhecimento, onde você está desenvolvendo como ser humano e ficando viciado numa dopamina saudável, em vez de ficar viciado na dopamina da telinha, na dopamina da Beth, na dopamina de alguma outra coisa que vai te prejudicar em algum momento, sabe? E eu acho que isso resume mais ou menos o meu TCC e o que eu estou tentando discutir com esse TCC e vai abrir, né, que é essa base teórica sólida que eu falo que agora eu sinto que eu tenho um pouco mais para se traduzir, para virar projetos mais concretos, né? Então, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está construindo de fato. Então, é isso, mas como toda essa teoria que a gente falou vira uma prática, o que a gente está pensando para criar de concreto agora para o futuro, Darandu? Bom, acho que a primeira grande materialização, né, vai ser a coleção
que eu estou chamando de AF, que é Arandufan, onde eu vou começar a desenvolver personagens específicos. A gente já tem, né, já vai ter liberado para venda assim que a lojinha estiver rolando bem. Os personagens que podem ser personalizados, né? Então você pode entrar lá, você escolhe cor de pele, cor de cabelo, algumas questões mais específicas, se houver, dá para conversar, para a gente conseguir alinhar. Então tem essa área, né, de personalização, que é onde a gente busca pensar a questão da representatividade, né? E justamente por conta dessa questão de representatividade, eu optei para que os personagens principais da marca, né, consequentemente os personagens dessa coleção, fossem 2 ETs. Então a gente tem o Sté e o Vili, que são as duas primeiras criações, né, vamos dizer, dos personagens Arandu. Sté é porque é ETs, ao contrário, e também é o apelido do meu irmão, que me ajudou a pensar muito. Inicialmente, quando a ideia era mais desenvolver os bonecos e os brinquedos, o que seria a primeira coleção naquela época. E aí a gente acabou com esse ET, que hoje é, né, um dos meus carros-chefes, vamos dizer assim, nesse projeto, que é o Sté, e o Vili, que a base vem de um deus nórdico que está bem fortemente relacionado aos sentimentos humanos. Então, a ideia era introduzir. Inicialmente, a questão do Vili foi muito engraçado, como ele surgiu, né? Porque o projeto inicial era criar, é ainda em algum momento, criar 26 personagens no total, com as coisas, né? Com esses bonecos da marca, e trabalhar questões de representatividade, trabalhar questões de origens diferentes, trabalhar crenças diferentes, enfim, usar cada um desses bonecos para discutir tanto questões socioculturais, né, quanto focar eles em desenvolver certas temáticas de vocabulário ou tipos de estrutura, né, de gramaticais, especialmente para o inglês, né, que era ali, como a gente estava falando, a primeira ideia do projeto, né? Então a ideia desses 2 personagens é tentar mostrar um pouquinho de cada coisa do que eu acredito que a Arandufan vai entregar daqui para frente, né? Então trabalhar um conceito narrativo interdisciplinar. Então a ideia dessa coleção é discutir sobre o sistema solar, né? Sobre aonde a gente está, onde o mundo está dentro desse universo gigante, né? Então, a gente tá aqui, eu tô com uma parceria com a Dani, maravilhosa, incrível, que é uma astrônoma e uma ilustradora incrível, que está me ajudando a desenvolver esses personagens, a criar um livro que simultaneamente é um livro narrativo e um livro de colorir, né? Então, trabalhar diferentes tipos de interesse dentro de um assunto foi uma forma que eu achei. Ela topou, o que eu achei maravilhoso, ela curtiu pra caramba essa ideia. E aí, junto com isso, né, além desse livro de colorir, a gente vai ter os ETs, que já por si só, além de serem personagens, né, eles têm qualidades e características, né? A gente tem 2 abordagens, né? A gente abre frente para 2 abordagens, que seria a educação racional, né? A educação do aprendizado formal, e a educação emocional, né? Que é o entender os seus sentimentos, aprender a lidar com os seus sentimentos, para usar isso a favor de você no seu aprendizado, né? Que é muito importante. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Muitos dos problemas atuais que a gente tem hoje é gente poderosa e rica que simplesmente não aprendeu a ouvir não, sabe? É gente que simplesmente não aprendeu a lidar com as suas próprias frustrações, e por ter acesso a determinadas coisas que nós, réis mortais, não temos acesso, acabam tornando a nossa vida muito difícil, porque eles não aprenderam a desenvolver a frustração deles, entendeu? E faz parte da educação
pensar esses dois lados. Por isso que a gente discute muito a questão da educação afetiva e de como isso interfere no aprendizado, né? Todas essas questões. Então, além dessa introdução sobre esses dois personagens que estou trabalhando para ver como é que eu vou fazer, eu acredito que vai acabar sendo um material mais voltado para pais e professores, para ajudar eles a pensarem um pouco mais como essa interdisciplinaridade e esse aprendizado é importante e como ele às vezes é um pouco mais fácil do que a gente imagina, sabe? Se a gente se permitir pensar feito uma criança, a gente consegue ensinar as crianças muito mais, sabe? É uma coisa que eu acredito muito. Tem que ouvir quem a gente está ensinando. Essas pessoas são muito importantes, né? O trabalho do professor é fazer a informação chegar, né? Esse é o grande desafio, é para isso que você está lá. Então, do professor não só, né? Do educador em forma geral, né, gente? Eu não gosto de... Porque parece que é tudo responsabilidade do professor. E não é, né? É responsabilidade de quem está dentro da casa com a criança, é responsabilidade dos tios que de vez em quando vê, dos conhecidos, enfim. Todo mundo que tem contato com aquela criança tem um papel educador, de uma forma ou de outra. Então, a gente tem que pensar isso, né? Quando a gente pensa em crianças e quando a gente pensa em seres humanos, né? As pessoas, elas trabalham muito com um exemplo, né? Elas observam e às vezes funciona, sabe? Ser gentil às vezes funciona, porque às vezes isso faz uma pessoa perceber que, nossa, eu posso, a gentileza pode gerar a gentileza, né? Aquela brincadeira, isso é importante, né? Então, pensar esse material todo, ele vai ter, então, vão ter kits adicionais, por exemplo, para KDT, mas aí é aquilo, todo kit adicional, ele pode ser aplicado para qualquer boneco da Arandu, porque eles têm todos o mesmo formato. Então, tudo que a gente fizer para um ET, por exemplo, se a pessoa tiver qualquer outro boneco, aquele kit é adaptável. Então, esses dois primeiros kits, o foco deles vai ser na questão sentimental. Então, vai ser introduzir a ideia do ser, estar, com a ideia do sentimento, e a gente vai tentar fazer ele multilingüe. Então, a ideia é que a criança possa aprender, ou a pessoa que tiver aquele material, possa aprender os sentimentos em diversas línguas diferentes e compreender, pelo menos, a base desses verbos ser, estar dentro desses idiomas, né? Então, a parte mais formal, educativa, vai entrar ali. Todos esses kits, na hora de montar os kits, a gente pensa muito na coordenação motora fina, que é importante, né? Especialmente para quando a gente fala de bonecos, a fase de aprendizado que as crianças usam boneco, a gente está desenvolvendo muito essa questão de coordenação motora fina. Então, os brinquedos sempre vão ter coisas que vão trabalhar diferentes ideias de coordenação e cognição. Então, vai ter um botão de pressão, vai ter um botão de enfiar, vai ter um cochete, vai ter um velcro, vai ter um laço que você precisa dar, um nó que você vai precisar dar. Então, são formas diferentes de fazer a mãozinha ali da criança estar trabalhando dentro daquela brincadeira, né? Já pensando nessas questões de coordenação motora fina, além, né, de outros materiais paradidáticos, jogos, outras coisas que vão entrar todas dentro dessa coleção, que vão pensar, então, de forma geral. Então, vai ter esse, vai ter o outro kit, é um kit de astronauta explorador, que é mais ligado à ideia do observar, catalogar, né? Como é que você cria esse costume, né, do observar e da curiosidade de aprender. Nesse caso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais questões de preposição, quando a gente fala de mais formal, né, uma questão um pouco mais de preposição. Eu optei por esses dois pontos gramaticais iniciais, porque são a maior dificuldade que eu vejo no aprendizado do inglês hoje, então muito do que eu estou tirando aqui é com base no que eu ensino de inglês hoje para crianças, adultos, adolescentes, todas as idades,
Sempre o verbo to be, as preposições dão aquela enroscada em algum momento. Então, foi uma forma que eu achei de introduzir isso de uma forma divertida, né? E poder começar a apresentar tudo isso. O portfólio atual é um pouco pequeno no momento, mas ele está expandindo, tá, gente? A ideia é que até o Dia das Crianças vocês já estejam recebendo os nossos presentes aí, entendeu? Então já podem se planejar para o Dia das Crianças darem presentes Arandufan para as pessoas, tá, gente? Por favor. Então a gente já tem aí no ar, é só entrar em contato com a gente, os bonecos personalizáveis. Esses daí demora um tempinho para fazer, pois Luciana é uma só, mas já está podendo encomendar esses bonecos. Eu já estou fazendo uma encomenda já de ETs, então daqui a pouquinho também os ETs vão estar disponíveis. Já tem algumas questões de experiências sensoriais, né? Eu já comecei a desenvolvi acho que ano passado, né? Na verdade, com a Larissa, que eu quero trazê-la para um episódio de podcast também e conversar um pouquinho mais com ela, que é um aroma vibracional, né? Que a gente buscou criar um cheiro que dê relaxamento e, ao mesmo tempo, ative a memória, a atenção, para criar um ambiente de aprendizado mais gostoso. Tem o livro ilustrado, então, que está vindo aí. Tem o nosso podcast, que está no ar há 6 meses. A gente já tem os serviços educacionais, né? Que são as aulas de inglês e os apoios escolares. Tem algumas coisas no site. Se precisar de mais informação, entre em contato com a gente. Tem também vindo aí os nossos clubes de cultura, que graças ao Eduardo, que topou ser muito louco comigo mais uma vez, vão ser um pouco diferentes do que eu tinha pensado inicialmente, que era um clube de cultura em inglês, e agora eles serão multilingüe. Então, a ideia desses clubes de cultura é aprender um idioma novo enquanto você aprende uma coisa nova. Então, vai ter clube do livro, vai ter clube do filme e vai ter clube de arte. Vão poder ser em português, inglês, italiano. Se você fala algum outro idioma, tem interesse em participar desse projeto com a gente, quer dar uma aula aí bacana num dos clubes de cultura, entre em contato, arandu.fan@gmail.com. Manda pra gente se você tem interesse, que a gente super está interessado em ampliar esse projeto o máximo possível. E eu comecei já a pegar algumas cobainhas aí para umas oficinas e workshops que vão sair aí durante o segundo semestre e o começo do ano que vem, que são os cursos mais práticos, que podem ser feitos entre amigos, podem ser feitos por educadores, podem ser feitos pais e filhos, podem ser feitos por crianças. Estou criando vários tipos diferentes de workshops para criar coisas mais sustentáveis, para criar coisas que vão ajudar a incentivar o aprendizado ou a questionar o mundo ao nosso redor um pouquinho. Então, tem muita coisa saindo do forno e dando uma esfriadinha para ninguém queimar a boca para comer. Bom, acho que de modo geral, né, esse é o que está saindo do forno agora, né? Isso é o que eu estou priorizando a todo custo. A ideia, óbvio, é continuar crescendo sempre dentro desses pilares, né? Dessa questão do aprendizado, do se divertir, do descobrir o outro, descobrir as diferenças dentro do respeito, né? Que para mim valorizar cada vez mais a empatia, que é um negócio que está tão precarizado na sociedade que a gente vive hoje, sabe? Valorizar diferentes tipos de inteligência e diferentes tipos de habilidades que as pessoas têm, reconhecer as pessoas que foram sucateadas nesse processo de desenvolvimento social, sabe? Os artesãos, os professores, os pequenos empresários, em muitos casos foram obrigados a se tornar pequenos empresários porque
virou MEI, sabe? Tipo, o sistema que foi se criando para desvalorizar trabalhadores e a gente não quer mais isso. Eu cansei disso. Eu quero achar um jeito da gente mostrar que tem coisas que valem a pena sim, sabe? Serem discutidas, serem pensadas e que isso faz da gente melhor, né? Aprender e crescer, conhecendo o outro, faz da gente pessoas melhores, né? Então, acho que a Arandu, tudo que vai partir daqui para frente, né? Durante o meu TCC e depois dele, é sobre isso, né? É sobre pensar todo esse processo que está ligado ao aprendizado, que é muito amplo e que dura muito tempo da nossa vida e continua acontecendo mesmo depois do processo de maturação, sabe? Existem coisas que são importantes para sempre e o aprendizado é uma delas. Então a gente vai continuar tentando tornar o aprendizado a coisa mais divertida possível. Não, eu acho também que é uma coisa que vem em contramão do. A gente geralmente faz coisas para mudar coisas que nós não estamos satisfeitos. Então, assim, a educação, como ela foi aplicada para a gente, como a gente recebeu essa educação, não foi exatamente da maneira mais adequada possível ou mais tranquila. Então, eu acho que essa integração dessas novas tecnologias, essas experiências mais concretas e valorizar a multi-interdisciplinaridade é uma das coisas que a gente já sentia falta e que a gente tenta trazer para cá, né? Eu gosto, bom, eu gosto muito de tudo isso. Eu não tenho muito que eu posso falar aqui, porque esse é o meu projeto, essa é a minha vida, entendeu? Eu tô dando tudo que eu posso aqui. E esse é o meu foco pelos próximos meses, né? Vamos dizer aí que meu TCC termina no final do ano que vem, então a gente pode dizer que os planos dentro deste próximo ano que vem aí são esses. E eu vou mantendo vocês informados, tá? Então é isso, gente. Para quem está ouvindo e se identificou com a nossa proposta, quiser fazer alguma coisa, quiser fazer alguma parceria, educadores, pais, responsáveis, estudantes, pesquisadores, todo mundo que quiser fazer alguma coisa. Todo mundo, se tiver uma marca, olha, uma coisa que eu queria bastante, marca de jogos. Você tem jogos lúdicos, mas você quer saber se dá para transformar eles num jogos de aprendizado ou aplicar ele ou ter uma variante de regra do jogo que pode ser aplicada no aprendizado. Fala com a gente, manda esse jogo para mim, eu vou achar uma, eu prometo. Eu prometo. Além disso, se você quiser só ouvir o podcast e dar algumas referências, algumas dicas, a gente tem, por exemplo, o nosso querido amigo Murilo Defante, que sempre ouve o nosso podcast e sempre dá ótimas dicas e sempre dá ótimos feedbacks. Então, assim, obrigado, Murilo. Você está sempre em nossos corações. Todo domingo eu espero o seu feedback, tá? Então, assim, É você não passa verdade. despercebido nunca. Jamais. É uma coisa que eu fico até triste. Se eu acordo domingo e nem tem feedback do Murilo, eu fico. Acho que o episódio foi ruim. Acho que ele não quis falar nada porque o episódio foi ruim. Eu já fico nervosa. Mas, gente, a Arandufan tá no Instagram. A Arandufan está no WhatsApp. Ela está. Eu acho que ela está no Facebook. Eu sou uma ótima dona de empresas, mas eu tenho quase certeza que ela está no Facebook. Para entrar em contato com a gente, que nem eu falei, para contato de parcerias, projetos. Tem uma ideia, sou professor de alguma coisa e queria desenvolver um material transdisciplinar nessa área. Entre em contato com a gente. Ou, sei lá, sou de determinada área e posso oferecer meus serviços de graça para vocês. Tô brincando. Mas que, tipo, me interessei pelo projeto, quero saber como eu posso participar, como é que eu posso ajudar, a gente conversa, tenta desenvolver algum projeto junto. A ideia é crescer isso cada vez mais. Se alguém quiser patrocinar um episódio do nosso podcast, muitos corações para vocês, fiquem super à vontade, entrem em contato com a gente.
Enfim, querendo ajudar a gente está aceitando. Essa é a verdade. Porque chega uma hora que nem todo o dinheiro do mundo que eu posso ter guardado como uma não herdeira vai manter a gente no ar. É sobre isso, gente. Então, agradeço toda a colaboração que qualquer um puder ou quiser dar pra gente. No Blue Sky, a gente também, eu sou um pouco mais ativa por lá, vou voltar, eu prometo que eu vou voltar a trabalhar as redes sociais melhor a partir deste aniversário, para a gente poder seguir com isso. É isso, uma última reflexão. Que legado que a gente quer deixar? Já não ficou claro. Se não deu para entender, tô brincando. Bom, a gente acredita que cada pessoa tem um potencial único de aprender e contribuir, e que a nossa missão é despertar esse potencial através da experiência que conecta conhecimento, emoção e propósito. Como diz nosso nome, né? Queremos resgatar a verdadeira sabedoria, aquela que se constrói através da vivência, da conexão e do respeito por todas as formas de conhecimento. Obrigada por fazerem a jornada junto conosco. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Má. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardini e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.